Irmãos queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar o vosso coração, a vossa mente e sentimentos, casa e família, em nome de Jesus. Neste momento tão singular, quando iniciamos aqui o nosso culto, é o culto em seu lar, é o culto da família central de Praia Grande. Então eu convido a você neste momento a entrar na presença de Deus em oração. Busquemos, portanto, a presença do Senhor. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que adentramos, também, Senhor, pelas atividades realizadas neste dia, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e como diz o teu servo, o profeta Jeremias, a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Deus, muito obrigado pelo pão que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado a cada momento. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita-nos neste momento com a presença do teu Santo Espírito. Toca os corações, as mentes. Visita aqueles que estão aflitos, que estão angustiados, que estão enfermos, aqueles que também estão decepcionados por alguma situação, por alguém, ou quem sabe até por mim mesmo, que tenha se decepcionado. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que as consolações do teu Santo Espírito venham sobre cada um, cada uma nesta noite, Pai, neste momento, trazendo o teu refrigério, trazendo o teu bálsamo, ó Deus, de maneira que todos sintam a tua paz. Que nós possamos ter paz, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que ela possa adentrar em nossas vidas e trazer este bálsamo, este refrigério que queremos tanto no nosso mundo interior. Eu te peço que o Senhor abençoe nesse momento os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados. E neste momento, Senhor, eu coloco o Luiz, coloco também a mãe da irmã Bel, que estão internados, estão enfermos. Eu te peço também pela pequena Manuela, neta do teu servo, pastor Manuel. Oh Deus, visite essa menina, essa criança, Senhor, que há tem mais de uma semana internada. Seja com a Manuela, Pai. Traz a tua paz. Ela que se submeteu a uma cirurgia de apendicite agora à tarde, que o Senhor possa visitá-la de maneira que passe rapidamente, que ela fique restaurada, Senhor, completamente, e traz paz aos corações de seus pais, seus avós, de todos os seus entes queridos. E fica conosco nesta noite, Senhor, seja com aqueles que estão aniversariando, que faz mais um ano de vida, como foi o caso da nossa irmã Dalva e de tantos outros, que às vezes não sabemos, mas somos informados depois. Visita esses teus filhos, também com a tua paz, a tua bênção, com a tua prosperidade. E agora, Pai, dá-nos a tua santa palavra quando haveremos de ministrá-la neste momento, que possamos fazer com sabedoria, sob a tua direção, sob a tua unção. Faz-nos porta-voz da tua palavra, Senhor, nesta noite, de maneira que a tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra aquilo para o qual ela está sendo ministrada nesse momento, que ela possa tocar os corações, trazer sabedoria, trazer visão, direção neste mundo tão caótico em que vivemos. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite com a tua palavra,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, para nós um prazer muito grande poder chegar até você através do Facebook, do YouTube, levando aqui a nossa palavra, a palavra de autoestima, mas também uma palavra que nos chama a atenção para os desafios da vida que a cada dia são colocados diante de nós. Desafios como desafios de vida, de conquista, de vitórias. Todos nós temos o desejo em nosso coração de sermos vitoriosos, de crescermos, de prosperarmos, de fazer tudo aquilo que, como seres humanos que somos, tem no nosso coração esse desejo. E o salmista diz que Deus concederá o desejo do nosso coração, do meu coração, o desejo do seu coração. Isto é muito bom, é muito confortante ter uma palavra a nosso respeito, a nosso favor, como isso nos faz bem. Hoje nós não temos aqui a pastora Miriam, ela precisou fazer uma pequena viagem até São Caetano do Sul, e ela está tocando no evento lá do aniversário da cidade, um culto de ações de graças de aniversário da cidade de São Caetano. Pediu a ajuda dela e ela prontamente foi, está por lá. Hoje nós estamos aqui sem o piano elétrico aqui funcionando, sem o cântico, mas que a nossa palavra sirva também como esse enlevo musical, esse louvor a Deus, que seja a nossa vontade de estar na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus assim te abençoe grandemente neste momento, nesta noite. Hoje à tarde, a irmã Lídia, nossa missionária e tesoureira e líder das mulheres, também líder da ação social da igreja, ela é um polivalente, e ela pediu que eu avisasse para os irmãos que nós estamos precisando, nós que eu falo, a nossa assistência social, de mantimento para a formação das cestas básicas. Nós temos ajudado a bastante pessoas, tanto da igreja, outras de fora da igreja, com o alimento. E o alimento é coisa importante. Eu fico imaginando todo dia, quando eu sento à mesa para almoçar, para a refeição, que seja de manhã, de tarde, de noite, que eu oro a Deus agradecendo, eu imagino os meus irmãos, esses irmãos em Cristo, irmãos de sangue, o povo brasileiro, africano, tanta gente passando fome. E nós temos aqui, pela misericórdia de Deus, as condições de ter o pão em nossa mesa. Então vamos ajudar a repartir o pão, e isso vai ser muito bom. E Deus vai te abençoar grandemente a cada momento de sua vida. Tá bom, queridos? Então, não esqueça de doar lá para a igreja, ou de deixar na igreja. A irmã Lídia está lá na igreja de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, qualquer dia que você possa fazer isso, dê uma chegadinha lá na igreja, nesse horário de 9 às 5 da tarde, ela estará por lá, leva lá o seu mantimento. Às vezes você não tem um aplicativo, às vezes não quer ir no banco para fazer também o seu depósito do dízimo e da oferta, então você aproveita e deixa lá também. E aqueles que podem ir ao banco, que faça isso, aqueles que têm um aplicativo, que possa fazer pelo aplicativo, faça também em nome de Jesus, porque os irmãos sabem que todo início de mês sempre temos uma conta para pagar, como a gente fala, compromissos a serem honrados, e a gente conta com o amor
e a fidelidade de cada irmão. Embora a nossa igreja ultimamente está de porta fechada por causa dessa tal de pandemia, mas logo, em nome de Jesus, ela voltará a ser aberta novamente. Apesar disto, as contas têm que pagar, ou fechada ou aberta. E nós contamos com as orações, com o amor e a fidelidade de cada um aí nesta noite. Tá bom, queridos irmãos? Então nós vamos fazer o seguinte, hoje, já que vamos ganhar um pouquinho mais de tempo, que é o tempo do cântico, nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus, começando no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos 22 a 23. Mateus 6, de 22 a 23. Esse texto aqui faz parte do sermão profético de Jesus, o sermão da montanha. Então, a partir do verso 22, vamos ler aqui já, a partir do verso 21 de Mateus capítulo 6, diz assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz ou terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esse texto aqui que nós lemos, que eu falei que faz parte do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus nos leva a refletir sobre a forma como nós vemos as coisas, como nós olhamos para as coisas. Então, de acordo com nós olhamos, então teremos um feedback, uma resposta para nós. Se você olha mal para a pessoa, se você pôs os seus olhos e você já pintou ali uma coisa ruim, então a resposta não será boa. Mas se você olhar e ver as boas coisas, então a Bíblia fala aqui que todo o seu corpo será iluminado. Que ele diz aqui que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, terá uma visão maravilhosa daquilo que você busca, que você frequenta, que você faz parte, que você passa a se envolver, também será coisa boa. Mas nós agora vamos mudar um pouco agora. Já lemos esse texto no Novo Testamento, vamos lá atrás, no Antigo Testamento, no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 13, vamos ler alguns versículos também que fala sobre uma questão de como as pessoas veem as coisas. Então, aliás, Números 13, a partir do verso 25, nós temos um fato muito interessante. É que antes do povo de Israel tomarem posse ou entrar na terra prometida, lembra que Moisés tomou um membro de cada tribo e formou ali uma comissão para ir visitar a terra primeiro, espiar na terra, conhecer a terra e trazer um relatório para que eles, a partir desta visão, pudessem montar ali a sua estratégia, fazer seus planos, seus projetos para adentrar na terra prometida, ok? Então, assim aconteceu. Números 13, a partir do verso 25, diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E
Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E ainda no capítulo 14, os versos de 6 a 8, diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Nós temos aqui, queridos, dois testemunhos, dois depoimentos. Tem um depoimento de 10 homens que não fizeram assim uma boa análise espiritual das coisas, né? Na linguagem de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, de 22 a 23, os olhos daqueles homens não foram bons, não eram bons. Eles apenas viram o mal, viram o problema maior do que a solução, viram dificuldades. Entretanto, 2 deles, Josué e Calebe, que tiveram uma visão diferenciada, que na linguagem de Jesus, olhos bons. E viram que podia sim, que apesar de tudo isto, os seus olhos voltaram para Deus. Foi o que ele disse aqui, né? No verso 8 diz: se o Senhor se agrada de nós, olha, então nos porá nesta terra e nos dará, como tem prometido. Então, é bom a gente pensar diante dos nossos desafios nessas circunstâncias. Esses textos que lemos nesta noite nos levam a refletir sobre o seguinte tema: olhos bons são luzes para a vida.
Pensa nessa palavra. Olhos bons são luzes para a vida. Então, a coisa acontece de acordo com como nós olhamos, de que perspectiva nós olhamos, ou para onde está ou se encontra a nossa visão. A gente precisa olhar bem e olhar para Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, o Senhor nos mostrará o quanta coisa boa tem diante de nós. Quantas pessoas que nós às vezes desprezamos, humilhamos, menosprezamos, excluímos muitas vezes do nosso relacionamento ou escanteamos elas, perdem coisas boas, né? Eu fico pensando aqui desta forma que nós precisamos olhar direito para tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. Não conhecemos o futuro, não sabemos o que vai acontecer. Então, olha para Deus. Tem um hino que diz assim: olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz. E aí, continua. Olha para Deus. Nunca despreze nada e ninguém que Deus coloca diante de você para ser o que Deus quiser. Quais são as dificuldades que podem ser geradas em nossas vidas quando não se tem uma visão clara do que queremos? Quais são as dificuldades? Olha, amados, os textos que tomamos para a nossa ministração nos revelam aqui um grande desafio de Jesus quanto à nossa visão para a vida que vivemos. O resultado positivo ou negativo depende da sua visão, depende da minha visão, ou, podemos, de aquele modo geral, da nossa visão para a vida que vivemos. Nós precisamos, sim, de ter uma visão, e essa visão, se for baseada em Deus, no que Deus tem, nas provisões de Deus, que nós não sabemos o que vai acontecer comigo ou com você. Deus prepara, como preparou José, fez uma coisa tão difícil, tão dura para a família, mas José fala mais tarde para os seus irmãos: foram vocês que me espezinharam, que me maltrataram, que me venderam, que me tirou da casa de meu pai, mas Deus fez tudo isto para preservar-lhes as vidas. Irmãos, olha para Deus. O resultado positivo ou negativo depende de sua visão. É assim que Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, ou seja, o seu futuro apresentará bons resultados, se os seus olhos forem bons. E é bom lembrar que vivemos tempos de muita preocupação, como, por exemplo, relacionamentos, finanças, projetos pessoais e familiares. Essas e muitas outras questões nos trazem uma cobrança interior que precisa dar certo. Então você vive naquela angústia, naquele estresse, porque precisa dar certo.
Eu, ultimamente, ando muito ansioso, muito angustiado, porque eu vivo ansioso. Porque tem que dar certo, precisa dar certo. E como fazer para dar certo? Então, essas questões nos trazem essa cobrança na alma, no nosso interior. E a gente precisa descansar em Deus. Eu tomei um propósito na minha vida, eu vou descansar. Agora há pouco estava preparando aqui esta ministração, eu ajoelhei perante Deus aqui e falei para Deus: meu Deus, eu preciso de paz no meu coração. Que o Senhor me ajude nas minhas fragilidades e me dê força para vencer as dificuldades, os desafios. Assim, amados, de certo modo, essas coisas das quais falei aqui não são totalmente ruins, não, mas elas geram uma pressão interior e não é fácil manter olhos bons e acabamos procurando situações que possam justificar as nossas dificuldades. Se vê muita coisa, pessoas usam muitas expressões, eu que eu sempre estou aqui fuçando também nessa como é que fala, confinamento, a gente está aqui olhando o Face, olha o Zap e tal, e mensagem de pessoas: eu mudei por isso, por causa disso, é porque eu fiz isso, porque eu faço aquilo. Eu coloco as minhas mensagens lá, geralmente eu pego de alguém que eu gostei, que eu não sei muito trabalhar isso, fazer isso, mas a gente acaba expressando desta forma, expressando dessa forma. Então, geram essa pressão interior e não é fácil manter olhos bons e acabamos procurando situações que possam justificar as nossas dificuldades de relacionar, de aceitar, de conhecer, de procurar melhor, de ouvir também. Não basta falar, precisamos ouvir. Como é que você chega às conclusões se você não ouvir o que as pessoas têm para falar? Isso é muito importante. Então vejamos que a palavra nos desafia a não temer as pressões, embora elas nos desgastem. Olhos bons nos auxiliam a enfrentar de forma saudável as crises dessa vida. Então, amados, vamos aprender algumas coisas importantes nesses textos que lemos. Primeiro, a vida sempre nos apresentará dois lados. Eu acho que nós já falamos muito sobre essa questão dos dois lados, cara e coroa, como você pega a moeda. Então, a vida sempre nos apresentará dois lados. Teremos lutas para enfrentar. Teremos uma escolha para fazer. Nem sempre o que parece ser bom é bom, como também nem sempre o que parece ser ruim é ruim. A gente precisa lutar, enfrentar, como eu falei agora, ouvir, pesquisar, inteirar. É importante fazer isso. Veja que os 10 espias que foram lá do deserto até Jericó, espiar a terra, voltaram e disseram para Moisés: a terra é boa, mas o povo que ali habita, misericórdia, gente, é melhor ficar por aqui ou voltar para o Egito. Olha que coisa, olha aquele povo lá, não é brinquedo não, só tem gigante na terra, nós somos como gafanhotos.
diante deles, não somos nada, somos insignificantes. Pessoas pensam assim, muitas vezes, não somos nada, né? O povo ali não é brinquedo não, né? Os seus olhares, de acordo com Jesus, os olhares daqueles 10 espias foram maus. Eles olharam apenas para o que estava diante dos seus olhos. A matéria, o homem, a pessoa, os muros, as barreiras. Eles não perguntaram para Deus: Senhor, eu estou vendo tudo isso aí, mas eu quero ver qual é a tua vontade sobre tudo isto. Se isso é teu, que prevaleça. Se não, mostra-nos. E Deus mostra, meus irmãos. Deus mostra sim. Então, para aqueles 10 espias, diante dos seus olhares, qual foi a mensagem que eles tiraram? Foi a sensação de medo, uma sensação de derrota. Quando nós fazemos qualquer coisa na vida com essa sensação de medo, de derrota, eu não posso, eu não consigo, imagina, misericórdia, quem sou eu para chegar ali? Então, queridos, nós nunca vamos alcançar vitórias. Nós não seremos vitoriosos nunca, seremos derrotados. Eu já auxiliei tanta gente como homem, mesmo falho com as minhas falhas, meus pecados. Eu já orientei tanta gente, irmãos da igreja, pessoas jovens. Falei: irmãos, estudam. Irmãos, olha, põe, mete a cara, vai em frente, presta um concurso, faz um curso, termina o seu 2º grau, faz aí um supletivo, um EJA, tem todo tipo de coisa. Eu falo: amados, eu vim de uma família muito pobre financeiramente. Eu tinha 20 anos, eu não tinha nenhum ginásio completo. E eu resolvi meter as caras. E com 31 anos, eu não tinha apenas terminado o 1º grau, eu já tinha terminado o 2º grau, já tinha terminado uma faculdade. E meti a cara, irmãos. Eu estudei teologia, estudei psicologia, estudei antropologia, estudei filosofia, estudei psicanálise, análise de sonhos. E aquilo que jamais imaginei, eu consegui muito além. Mas quando os meus olhos passaram a ser bons, eu olho para tanta gente em nossa igreja, jovens, pessoas jovens, que podia ser bem melhor, estar muito lá na frente, ainda estão patinando na vida, procurando coisinhas mínimas, pequenas. Não é que isso seja menosprezo para essas pessoas, mas que podemos ter mais, podemos fazer melhor e obter mais sucesso na vida. A vida é dinâmica. Então, queridos, isso é bom para que nós tenhamos. Veja que em muitas situações, essa é a nossa realidade o tempo inteiro. E é nesse conflito que somos desafiados a tomar decisões na vida. O texto que nós lemos nos sugere 2 pistas para tomar decisões. Podemos fazê-lo de forma consciente, analisando só as dificuldades, e podemos também fazê-lo de forma confiante, sem negligenciar as dificuldades. Nós temos que levar também em consideração as dificuldades, porém, agindo na força, na sabedoria, no discernimento que Deus dá. Então, vamos ouvir a Deus, vamos meditar na palavra. E o que nós estamos fazendo isso aqui hoje é transmitindo para você exatamente isto. Segundo, os seus olhos, se os seus olhos forem maus. Isto
É como se você estivesse habitando o tempo todo com a derrota. Quando os seus olhos, ou se os seus olhos forem maus, é como você estivesse habitando no tempo todo com a derrota. Os seus olhos só podem ver as dificuldades. Deus já havia prestado para aquele povo de Israel, já havia prestado toda uma assessoria para eles. Já havia feito um levantamento detalhado das dificuldades e já havia dado todas as orientações para caminharem vitoriosamente. Mas não podemos entrar na terra, diziam eles. Ali estava os olhos maus, o sentimento de derrota, estava ali impregnado neles. Eles, ao falar mal da terra, ali ressaltam apenas os problemas e defeitos, como se vê em Números 13, 33. Não, mas a terra ali tem dificuldade, tem isso, tem aquilo, nós somos como gafanhotos, né? Vê aqui também, ó. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos como gafanhotos. Começou a formar coisas absurdas. A visão errada, queridos, a respeito de si mesmo, gera visão errada também a respeito dos outros. Muitas vezes eu tenho a visão errada de mim mesmo. Eu não presto. Eu sou fraco. Eu não consigo. Eu sou um analfabeto. Eu não consegui estudar. Eu já tenho tantos anos. Eu passei por tudo isso na minha vida. Era a visão errada que eu tinha de mim mesmo. É a visão errada que nós temos de nós mesmos, é que nós acabamos a influenciar outras pessoas no mesmo problema. Terceiro e último, quando os seus olhos são bons, logo você passa a habitar com a vitória. Para isso, os seus olhos precisam ser treinados. O que Jesus disse aqui em Mateus 6 é uma coisa assim tremendamente maravilhosa. Os seus olhos precisam ser treinados. Fixar os olhos nas possibilidades. O que é possibilidades? Posse. Aquilo que você quer, que você tem, que você vê. Você precisa pôr os seus olhos nas possibilidades. Olhar o que é bom, não apenas para o que é ruim. Olhar para o que é bom não é só olhar apenas para também os frutos da terra. Não! Bom mesmo é olhar para a palavra de Deus nesse momento. A esperança cresce em nosso coração, em nossa vida, quando aprendemos a olhar o que é bom. Olha o que é bom. Deixa os defeitos de lado. Todo mundo tem defeito, porque se eu fosse olhar para os irmãos daqui e olhar apenas para os defeitos, meus irmãos, eu já teria abrido um buraco aqui e caído lá dentro, ó. Teria procurado um mundinho para mim mesmo. Eu não posso olhar só para o que é ruim, o que é mal, o que todo mundo traz de ruim. Eu tenho que olhar para as coisas boas que ela tem, que ele possui. Eu tenho que olhar dessa forma. Está entendendo, queridos? Então veja que aquele povo tinha problemas, tinha. O que viram? Para uns, viram gigantes e se viam como gafanhotos. Mas para dois, via que Deus podia fazer muito. E que eles iam entrar na terra porque Deus já havia assessorado eles. Deus já havia dado estratégia, tudo. Isso é importante. Então, uns viram problemas. Agora eu pergunto para você, o que você vê diante de você? O homem que você vê diante de você, a mulher que você vê diante de você,
o desafio, o problema, a conquista, a empresa, o trabalho, a formação, o crescimento, o que você vê. Seus olhos precisam ser bons para ver além da mera letra, como diz o cântico, além da mera letra, ver a Deus, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, ver as possibilidades. Quando aprendemos a ver com esperança as promessas de Deus, tudo fica mais fácil. Não sem lutas, porém a guerra para conquistarmos, essa guerra será mais leve, mais maneira, porque o Senhor nos dará estratégias. O mais importante, amados, é que eles, lá no povo passado, trocaram o medo pela fé. O povo de Israel trocaram o medo pela fé. Eles creram. Outra preocupação agora que passou a ocupar o coração deles, já era outra. Qual era? O foi que Josué falou: se o Senhor se agradar de nós, então aqui, para nós aqui, família central de Praia Grande, para nós aqui está a chave da vitória. Se o Senhor se agradar de nós, é isto. Como está a sua vida diante de Deus? Chegue-se mais para Deus. Eu sei que nesse momento tem muita gente aí que está vendo outras coisas, procurando ver outras coisas aí, outros entretenimentos na internet, no Facebook, no YouTube. Busque a palavra de Deus, querido, já que a igreja está de porta fechada. Esse é o momento que nós temos para meditarmos, para refletirmos. Faça isto e você verá mudanças grandiosas e boas para a sua vida. O Salmo 37, os versos 3 a 4, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Concluindo aqui a nossa ministração. Olhos bons geram discernimentos, trazem clareza ao coração, à mente, geram confiança e a esperança cresce. Olhos bons conseguem ver além e não se deixam paralisar-se diante das dificuldades, ainda que sejam grandes essas dificuldades. Elas não vão nos paralisar. Entendamos, amados, que a única forma de desenvolvermos olhos bons é entregando a nossa vida para Deus, para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta noite. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está diante de nós a Tua palavra e o desafio de treinar a nossa visão, os nossos olhares para tudo aquilo que é bom. Como não sabemos, Pai, pedimos que o Senhor nos dê esse olhar espiritual para conhecer melhor a Tua vontade. E aquilo que o Senhor coloca, aquilo e aquele que o Senhor coloca diante de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, e assim chegamos ao final do nosso culto em seu lar desta noite. Domingo nós teremos, às 20 horas, o nosso culto em seu lar, ministrado lá do nosso templo para o Facebook, para o YouTube. Tá? Primeiro no Facebook, depois no YouTube, e teremos também a celebração da ceia. Então os irmãos já preparem aí os ingredientes da ceia para estarmos renovando a nossa aliança, né, os nossos votos, como nós fazemos todo primeiro domingo de cada mês.
tá? Às 20 horas. Não esqueça do pão, do cálice, monta a sua mesa, prepare tudo e estaremos lá. E não esqueça de entregar os seus dízimos, suas ofertas, também um mantimento para a preparação da cesta básica, tá bom? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela o seguinte, fala comigo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E aqui fica o meu beijo para você, o meu abraço bem apertado e bem carinhoso, como também um aperto de mão, e até domingo às 20 horas no nosso culto em seu lar. Que Deus te abençoe, muito obrigado.